Obrigada, vereador Felipe. Eu solicito ao vereador Lucas Dil que acompanhe o representante da Associação Cultural Germânica de Caxias do Sul até a tribuna para a manifestação pelo tempo de até 5 minutos. Depois você, Alice. Colocar o banquinho. Não precisa. Um bom dia a todos. Primeiramente, cumprimento a mesa diretora, aos demais vereadores e agradeço o espaço que nos foi cedido para divulgar o nosso evento, o Bicentenário da Imigração Alemã. A todos os vereadores, inclusive o Lucas, que é da nossa associação. E agora eu passo a palavra para o Dr. Nelson, que ele fala bem melhor do que eu. Bom dia a todos. Senhora Presidente da Câmara de Vereadores, Marisol dos Santos, um privilégio estar aqui com vocês. Eu poderia cumprimentar em alemão, mas aí eu vou... Aí os italianos vão dizer, lá vem o tedesco, não é isto? Porco cá, né? Ó, já me disse o José D'Ambrosio, tá bom? Então vamos pelo português mesmo. O nosso principal objetivo aqui nessa sessão de hoje é a divulgação do Kerbfest, da Associação Germânica de Caxias do Sul, da qual tenho o privilégio de ser sócio fundador e ter elaborado o primeiro estatuto como a reforma do estatuto. Nós, da Associação Germânica, não temos vinculação partidária, não temos qualquer preconceito, seja de religião, cor ou sexo. Portanto, nós ficamos muito à vontade para convidar todo e qualquer cidadão caxiense para participar diretamente de nosso evento no dia 28 de julho, que se chama Kerbfest. Como fui também designado a falar um pouco sobre a imigração alemã, tive o privilégio de ser presidente da FECAP, Federação dos Centros de Cultura Alemã do Brasil, onde no ano de 2023 já trabalhávamos firmemente para o bicentenário da imigração alemã. Além disso, tive o privilégio de ser presidente da Associação Cultural Gramado, onde nós temos pelo mundo o maior acervo de dança, música com partitura e material para apresentações folclóricas. Diante disso, me reservo agora para falar sobre os 200 anos da imigração alemã. As cenas eram dramáticas. Ir para além-mar era como ir para o além familiares. Vizinhos, amigos, uns ficavam, outros partiam para o desconhecido, para nunca mais voltarem. Estávamos no início do século XIX. O ambicioso imperador Napoleão Bonaparte, à frente do seu exército francês, tinha espalhado temor e morte pela Europa, também na Alemanha. Os estragos foram enormes. Aliás, a Alemanha é uma maneira de falar hoje, com o fim da era Napoleão. Na verdade, antes de 1871, não existiam alemães e nem cidadania alemã, mas sim prussianos, bávaros, romanos, westfalianos, pomeranos, austríacos e boêmios, isto é, cidadãos de diversos reinados, principados, ducados, que tinham uma coisa em comum: a língua alemã.
consequentemente, a cultura uni-los e a separá-los pela religião cristã, evangélicos e de um lado, do outro, os católicos. Principais causas da imigração alemã: guerras napoleônicas, serviço militar com duração de 3 anos, indústria iniciava na Inglaterra, camponês muda-se para cidades, emigravam para os Estados Unidos, para também o Canadá, Argentina, Chile, México, África do Sul, Austrália, o Brasil por último. Um país novo que recebeu entre 100 e 200 mil imigrantes. Viagem durava até 3 meses. Colônia de São Leopoldo, marco histórico da imigração alemã no Brasil, assim considerada pelos entes públicos desta imensa nação. Os primeiros 39 imigrantes chegaram a Porto Alegre em 17 de julho de 1824. E daí seguiram em lanchões. No telão tem a casa da feitoria, que era onde eles ficavam hospedados. Uma tela anterior deve ter uma reprodução dos telões, dos lanchões, desculpe. Alcançando o Paço de São Leopoldo em 25 de julho, hoje comemora 25 de julho como Dia do Colono, Dia do Imigrante, Dia da Etnia Alemã. Aí aqui um agradecimento ao nosso vereador Felipe Gremeyer, que botou dentro do município de Caxias o reconhecimento da imigração alemã e que sempre colaborou em todos os sentidos com a associação durante estes, vamos dizer assim, 18 anos de existência, de 2006 para cá. Pois bem, imigrantes foram alojados na sede da ex-feitoria, que está sendo mostrada no telão. Do linho cânhamo, empresa imperial, movida por mão de obra escrava, infelizmente, e aí também nós tínhamos alguma participação dos brancos germânicos. Aguardavam 6 meses para demarcação de terras. Na Alemanha, se tinha 5 hectares por famílias numerosas. Vinha a promessa de Schaeffer, que seriam aqui acomodados em áreas de mais ou menos 70 ou 80 hectares. Imaginem a tentação que seria isso para qualquer cidadão hoje. 1824 e 1830, chegaram a São Leopoldo 5.350 imigrantes que atenderam às promessas de Schaeffer. Na década de 1870, propaganda imigratória voltou-se para a Itália, que passam a subir a serra. Pessoal, a Alemanha está para o Vêneto na Itália, como o Vêneto está para a Alemanha. O Uruguai está para o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul está para o Uruguai. Então, nós somos praticamente de uma mesma linha de descendência. Tenho muito orgulho de dizer que, conhecendo hoje a Alemanha de ponta a ponta, viajando de carro e o mesmo fazendo pela Itália, as semelhanças são inúmeras. O traje folclórico até o falar dos imigrantes. Produção agrícola. Feijão preto. Deu tempo? Posso mais 2 minutos? 1 minutinho? É? Produção agrícola, feijão preto, milho, colchões, enfim. Vamos terminar dizendo o seguinte: evolução tecnológica, cooperativismo, fundado na cidade de Feliz, depois pelo padre Amstadt, em Nova Petrópolis, com a fundação da Cooperativa Rural de Crédito, Sparkasse. Indústria, madeira, tecidos, todos nós sabemos. Heingens, no Rio Grande, cidade de Rio Grande. Quem não conheceu Valig, em Porto Alegre, fogões, e assim nós poderíamos enumerar 50 ou mais indústrias.
Caixeiro viajante viajar pela colégio. Processo cultural. Igreja evangélica e católica. Até hoje nós temos nos municípios mais reconhecidos como germânicos, de um lado a igreja católica, do outro lado a igreja evangélica. A imprensa. O Deutsche Zeitung, o jornal alemão. Legado. Arquitetura, artes, museus, associações, festas de Natal. E por fim nós vamos falar Kerbfest. Homenagem ao padroeiro da igreja, rendia 3 dias de festa. Solene, missa ou culto pela manhã, almoços nas residências e noite baile, roupa nova, culinária farta. Este era o povo alemão que chegou no Brasil. O nosso convite, então, reiteramos o convite para o Kerbfest, dia 28 de julho, na Sociedade, ou, como vamos dizer, na comunidade São Romédio, em Caxias do Sul. Muito obrigado a todos e pelo espaço concedido. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Já me entregou. Olha, é boa.